o verso do 1 ao 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel. É o 10º livro da Bíblia Sagrada. Quem encontrou diz: achei o tesouro. Quem não encontrou diz: estou à procura desse tesouro. Oh glória, todo mundo achou. 1 Samuel, capítulo 23, diz assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando a Eiras, ele perguntou ao Senhor. Ele perguntou a quem? Senhor. Preste atenção nesses detalhes. Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu. Quem respondeu? Senhor. Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Eles estão com quê? Quanto mais então, se formos a Keila, lutar contra as tropas do filisteu. Davi consultou o Senhor novamente. Davi consultou quem novamente? Senhor. Levante-se, disse o Senhor. Quem disse? Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Amém? Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Precisamos de ouvir a tua voz. Os meus irmãos estão com fome e sede de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Pai, se não for pedir muito, nos leva para o céu. Se isso não for possível, Senhor, traga o céu até nós nessa noite, porque nós queremos ouvir e ver as grandes revelações que o Senhor tem para nós, para esses dias. Por isso nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus? Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria: superando as dificuldades e conquistando vitórias. Como é o tema? Superando e conquistando vitórias. Irmãos, esses dias eu tenho estudado muito sobre a vida de Davi. Davi é um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas para ele chegar a esse nível, irmãos, ele passou por um grande processo. Um homem ungido, escolhido, mas que também já errou na vida, apanhou, mas ele, todas elas, ele superou. Esses dias, irmãos, é dia de nós termos uma vida como o do rei Davi, de convicção, de certeza. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você que a chave da vitória sobre minha vida, sobre a tua vida, está diante de qualquer adversidade e problema, se nós colocarmos em oração. A chave da vitória da minha vida, para a minha vida e para a sua vida, está em uma vida de oração. Nesses versículos, irmãos, nós vamos ver que Davi orou, nós vamos ver que Davi recorreu a Deus, para que o Senhor desse sabedoria para lidar com as grandes batalhas e as lutas que aparecem. Talvez você está aqui com uma grande luta, uma batalha, uma guerra, não sei qual é. Eu tenho guerras extraordinárias, maravilhosas. Por que eu digo isso? Porque se Deus permite, irmãos, é porque Ele quer tratar algo e quer me entregar algo muito valioso. É assim que eu caminho dia após dia. Eu quero, primeira coisa que você aprenda para superar a dificuldade e ter vitória é: primeiro segredo de Davi para superar a dificuldade foi: ele possuía um profundo relacionamento com Deus. Qual é o primeiro segredo? Ele tinha o quê? O Davi, é por isso que ele compôs o Salmo de número 1.
no verso 2 ele vai dizer que o justo ele tem satisfação na lei do Senhor e medita dia e noite. Davi ele procurou um relacionamento, irmãos, profundo, através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum. E eu pergunto para você, para vencer essa sua guerra aí, com quem você tem tido relacionamento para vencer? Nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era do consumismo, nós estamos na era onde as pessoas amam e gostam de ter uma vida de aparência. Elas se relacionam com o Instagram, se relacionam no WhatsApp, se relacionam, irmãos, com o Twitter, se relacionam, irmãos, com a pessoa do outro lado na tela, se relacionam com todo mundo. E o vazio dentro de si só aumenta, menos com o eterno. Nós viemos para um culto desse e recebemos essa palavra que tudo se fez novo. E que há uma promessa sobre minha vida. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Deus prometeu para você, meu irmão, minha irmã, você jovem, que existe uma promessa sobre você. Ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta é: nós retribuímos essa fidelidade com relacionamento ao Senhor? Nós se relacionamos com o TikTok? Se você pegar um aparelho do seu celular e ver a diferença, quanto tempo você passa no TikTok, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e compara com Deus, com quem mais você está se relacionando? Quem mais você está passando mais tempo? Isso vai fazer toda a diferença para você vencer as suas maiores guerras e batalhas. Nós preferimos, irmãos, se relacionar com os homens. Que não é errado você pedir um conselho para um líder espiritual, por um amigo mais maduro. Mas quanto tempo você tem passado com o Senhor? Talvez você não está passando nenhuma luta e está falando: ah, eu não preciso disso. Meu irmão, o dia mau, ele bate na porta do justo e do injusto, daquele que serve e do que não serve. O que vai fazer a diferença é o seu relacionamento com Deus. Sabe por que muitas pessoas não vencem as grandes lutas, as grandes batalhas? Porque não se relacionam com Deus. Passam hora no Instagram, vendo vídeos até motivacionais, bom, mas o Senhor quer muito mais do que isso, meu irmão. Porque você olha para mulheres, para homens, para jovens que passam um vale, irmãos, e você olha assim: se fosse eu não aguentaria. Aí você olha para a vida da pessoa, ela resplandece Cristo, porque ela entendeu. Davi, nesse contexto, irmãos, ele estava aprisionado, encurralhado, irmãos. Por quê? Tinha os filisteus, tinha o rei Saul com um grande exército querendo matar ele. A família de Davi não estava com ele, e ele entrou numa caverna chamada Caverna de Adulão, onde tinha homens como canibais, que não sabiam lutar, não sabiam nada. Davi estava sem esperança nenhuma, sem nenhuma porta. Mas a Bíblia diz: e eu consultei ao Senhor. E foi o texto que nós lemos. E Davi buscou o Senhor, orientação ao Senhor, conversou com o Senhor. Por quê, irmãos? Se uma porta está fechada aqui, sabe o que vai fazer uma porta para se abrir? Os teus joelhos no chão. Quando você dobra o seu joelho e pede para o Senhor, irmãos, há uma porta no céu. Quando João estava na ilha de Patmos, sem esperança, um ancião, onde todos os discípulos já haviam morrido, ele aprisionado, jogado, sozinho, ele se ajoelha e abre uma porta do céu. E o rei Jesus aparece para ele. E ele diz: eu olhei para ver quem era. Era o meu amado. Ah, meu irmão, como eu quero que você entenda. Para você vencer as suas lutas, suas dificuldades, você tem que ter um profundo relacionamento com Deus. Amém? Amém. Segundo conselho, uma busca da direção de Deus. Porque se você se relaciona, Deus vai falar com você. Veja aí 1 Samuel, capítulo 23, verso 2, diz assim, ó: ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu. Ó, o Senhor respondendo, dando direção, apontando o que ele deve fazer. Vá, ataque os filisteus e liberte Keila.
Ao verso 4, Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Oh, meu irmão, sabe o que está faltando para você vencer essa guerra aí? Essa luta aí, essa dificuldade? Direcionamento de Deus. Geralmente a gente quer direcionamento dos homens. Os homens, irmãos, se ele não for espiritual, ele vai te botar numa bocada maior. Sim ou não? Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus, ele fala, irmãos. Se ele não fala audivelmente para você, ele vai mandar um irmão, ele vai mandar uma irmã, ele vai mandar uma mensagem para você. Deus, irmãos, ele avisa antes das coisas acontecerem. E se o vale está lá, irmãos, Deus está dizendo, não temas, pois eu estou contigo. É necessário. Então, o segundo conselho é que ele vai dar uma direção. E essa direção, irmãos, vem através do jejum, repito, através de um líder espiritual. A nossa direção não pode ser de homem, irmãos. A nossa base para viver nessa terra, porque os homens estão vivendo como eles querem. Nós nunca vimos uma geração tão depressiva, tão ansiosa, tão desanimada e tão entristecida como essa. Porque querem viver os seus prazeres, as suas vontades. A palavra de Deus está dizendo, não faça isso. Filhos, jovens, honrem seus pais, honrem suas mães, e eles não honram. Há uns meses atrás, um jovem aqui no Ouro Verde de 13 anos morreu. 13 anos. Há 15 anos, 20 anos atrás, onde é que você viu um jovem morrer? Sabe o que é isso? Ah, coroa, tu não sabe da minha vida não. Quem cuida da minha vida é eu, ó. Olha esse coroa, essa coroa. Aí tem um jovem que mente. Eu acho engraçado. Tem um jovem que mente para os pais. Aí os pais olham assim. Aí dizem assim, menino, tu acha que eu nasci foi desse tamanho, foi? Tu acha que eu nunca quis mentir para meu pai e para minha mãe, não? Menino, tu tá mexendo com cara de besta, é? Aí o jovem inventa outra mentira. A primeira é pior, a segunda é pior ainda. No final, ele está falando, eu fiz mesmo, mãe. É isso aí mesmo que a senhora está dizendo. Bem que a senhora está certo. É ou não é? Diz que eu estou mentindo, jovem aí. Estou mentindo sim ou não? Ah, pode jovem quer dizer não, é? A mentira, pastor. Por conta disso, irmãos, os pais são orientação divina para os filhos. Seu pai nunca vai querer mal para você, jovem. Nunca. Provérbios 16:1 diz: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que consideram retos, belos aos olhos humanos. Ó, tu está vendo o caminho ali, é caminho bonito, é caminho bom, mas que acaba levando à morte. Porque aquele caminho te dá prazer, te dá uma alegria momentânea, passageira, mas na noite te oprime, te aflige. Está como Ló. Abraão sabe quem ele era. Ló, escolhe aí uma terra, escolhe. Aí ele viu o pasto verdinho, ó, São Domingo Morro, verdinho. Eu vou enrolar Abraão. Aí Ló foi. Aí Abraão, Senhor, a bênção, a prosperidade está na tua presença. Aí foi para Sequidão, prosperou, saiu água, saiu pasto, saiu tudo. Aí Ló foi para São Domingo Morro. A família de Ló foi destruída, meus irmãos, porque a mulher morreu. As filhas embebedaram para se deitar com ele, primeiro e sexto. Eu pergunto para você, não parecia belo aquele caminho? Não parecia bom? Sabe o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, meu irmão? Nessa grande luta que você está passando, nessa dificuldade, o diabo vai abrir um bocado de porta para você entrar nela. Mas o Senhor está apontando só uma, é aquela ali. Continue firme, continue forte, continue entusiasmado, continue nesse caminho, meu irmão, porque o caminho realmente é estreito, mas em breve, muito em breve, eu e você vai dizer, valeu a pena. Quem está entendendo a palavra que eu estou dizendo aqui, irmãos? Foi isso que Davi falou. Olha, você viu? Os companheiros de Davi, mas Davi, os homens vão nos matar. Então o Senhor disse que é para nós ir, sem medo, esse caminho é bom. Davi, nós vamos morrer. Menino, foi o Senhor que mandou. O Senhor vai à frente de tudo. Em nome de Jesus, quero liberar uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Nessa sua luta bem, nessa sua dificuldade, o Senhor está à frente. O Senhor, irmão, está contigo. O Senhor já abriu o caminho, a mesma mão que abriu, Ele está te protegendo, em nome de Jesus. Amém?
Aplauda o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje eu não vai estragar, meus irmãos. Segura aí. Terceiro conselho. Davi não tomava atitude sem a direção de Deus. Mesmo, isso aqui é importante, que essa situação fosse a favor dele. Presta atenção. Davi não tomava atitudes sem a direção de Deus, mesmo estando favorável para ele. 1 Samuel 24:4 diz assim, os companheiros dizendo para Davi: é a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Qual é esse cenário aqui? Saul não queria matar ele, aí Saul dormiu, Davi chegou bem pertinho para ele matar. Olha o que os homens disseram para ele: essa oportunidade, Davi, disseram os homens. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da sua borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim diz Davi, conteve os seus homens e não deixou que matasse Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho. Você entender, Saul queria matar Davi. Davi teve a oportunidade, Davi sabia que ele seria o próximo rei. Os homens: agora, Davi, Deus te entregou, é de Deus, para tu matar ele, não é de Deus. Aí Davi: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Nessa sua luta aí, irmãos, dependendo dela, você quer se vingar. Dependendo dela, você quer quebrar um princípio, quer bater no peito, mas eu mereço, é direito meu, eu fui injustiçado, e você quer exercer o seu direito e Deus está lá em cima. Não faça isso, porque Isaías diz que a minha justiça e a sua justiça é como um trapo velho. Na linguagem de hoje, é como um absorvente da mulher naquele dia. Imagine, irmão, uma pessoa lhe fala mal, aí você tem a oportunidade de fazer a justiça, aí Deus está dizendo: não faça, porque a justiça é minha, deixa que eu vou tratar, eu vou tratar essa pessoa que fez isso com você. É isso que Davi está dizendo aqui. Mesmo com direito, Davi preferiu seguir o que o Senhor tinha falado lá atrás. Já Saul não. Saul quis agir precipitadamente, exercer o seu direito de rei e de comandante, de mandar-chuva, e Saul se arrebentou, irmãos. Amém? Amém. Quarto conselho: não tomava atitude de acordo com o conselho de homens. Não tomava atitude de acordo com o conselho de homens, mesmo que estes falassem em nome do Senhor. Por isso a importância do primeiro passo, se relacionar com Deus, porque a minha luta, Deus vai me falar de um jeito. O Evandro, como homem de Deus, vai me dar um conselho muito bom, na visão dele, que está de fora, tentando me ajudar. Eu posso acatar, mas se o Senhor me falar outra coisa, como fica? Quem eu vou ouvir? O Evandro, que é um homem de Deus, que tentou ajudar, está tentando ajudar, ou eu vou ouvir a Deus? Por isso é importante se relacionar com Deus, ter uma vida de oração, irmãos, de leitura bíblica. Por isso que o diabo bota muitas distrações na sua vida para você não ter. Por isso que nós entramos em cada bocada, e aí depois, irmão, vem só a consequência, só a luta. Amém? Segunda característica que Davi usou para ter uma vida vitoriosa diante da dificuldade: Davi mantinha-se tranquilo diante dos problemas.
Davi mantinha-se tranquilo diante dos problemas, porque ele possuía discernimento espiritual. Ele sabia que a lógica humana, ele sabia o que era a lógica humana e o que era o princípio de Deus. 1 Samuel capítulo 26, verso 8 diz assim: Abissai disse a Davi: certamente desta vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar um homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Eita, irmãos. Davi tinha um discernimento espiritual, o que era humano e o que era o princípio de Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? A gente quer ir mais para a lógica humana. A gente, para se dar bem, a gente quebra o princípio de Deus. Para me andar bem vestido, para me ser bem visto. Tem muitas pessoas aí, irmãos, que estão vivendo uma vida de máscara, quebrando o princípio, passando por cima de pessoas, humilhando. E Davi que está dizendo: não, o princípio de Deus não toquei no jeito. Deixe que Deus vai ou matar ele na velhice, ou na guerra vai tratar com saúde. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu e você, nós somos cristãos. Aqui na Remanescente você ouve a verdade, que você não vai ouvir coisinha, besteirinha não, irmãos. Aqui é para você ir para a eternidade e você ter uma vida de vitória. Uma vida de vitória, irmãos, é agradar o coração de Deus. Sabe por quê? Porque se nós pegar os olhos dessa vida e enquadrar os olhos dos avivalistas, a vida dos mártires, as vidas dos discípulos, para o mundo, eles foram fracassados. Para a vida do Instagram, os avivalistas, os apóstolos, que foram decapitados, arrastados, morreram solteiros, morreram sem família, sem filho, pobre, lascado, humilhado, cerrado ao meio. Para os olhos desse mundo, eles foram fracassados. Mas para os olhos do céu, ó, como é que o céu está lá? Ó? Para os olhos da mídia, dessa vida, eu e você somos otários. Eu e você somos besta. Eu e você que jejuma, somos radicais. Eu e você porque lê a Bíblia, nós somos fanáticos. Eu e você que perdoa, que ama, que cuida, que serve, que vive para a igreja, que contribui. Eu e você que tomamos atitude diferente no meio da adversidade. O mundo está é besta. Mas o céu está lá em cima de pé, dizendo a mesma coisa que disse para os homens da fé, que o mundo não é digno desses homens e mulheres. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, meu irmão: e agora? Quem você quer agradar? Porque aqui você pode ter os aplausos, mesmo de seguidores, ser bem visto, bem sucedido, e o céu apartar de mim. Meu irmão, mesmo uma coisa dando errado para você, permaneça fiel, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo e o povo parece estar dormindo, estão brincando, irmãos, com as coisas de Deus. As pessoas já não acreditam mais, irmãos, porque tem muita coisa dando certo para muita gente que o céu reprova. E o que vai contar, irmãos, é o que o céu aprova. O reino de Deus
é de ponta cabeça. Jesus disse que o último que é o primeiro. Ele disse que o que chora que é feliz. Ele disse que o pobre que é rico. A matemática de Deus é essa. O que serve, que é o líder. Jesus, ele gosta de quebrar protocolos, irmãos. Jesus chegou em Jerusalém, estava tudo organizadinho, ó, tudo padrão do mundo. Prostituta com prostituta, sacerdote com sacerdote, saduceus com saduceus, fariseus com fariseus, leprosos com leprosos, romanos com romanos. Uma semana, 2 semanas, Jesus bagunçou tudo. Os soldados pediam oração para ele. Os pobres eram cuidados. Os religiosos, ele apontava o dedo de sepulcros. Caiados, vocês são podres. As prostitutas ele abraçava e amava. Como você tem vivido? A forma que você está vivendo aqui, irmãos, vai influenciar na eternidade. A forma que você está vivendo aqui vai influenciar na eternidade. É importante. É importante como você está vivendo hoje. Importa o que você está fazendo hoje. Como você está vivendo, irmãos? O que você está fazendo hoje. Importa como você está gastando o seu tempo hoje. Importa demais. Importa onde você está empenhando seus esforços. Importa onde você está colocando a sua mente. Nas coisas do mundo, nos problemas ou em Deus. Importa, irmão, onde você está investindo. Tudo isso vai pesar na eternidade. Vai fazer toda a diferença. Deus não chamou você, não criou você para perder a salvação, mas para você perder a sua vida. Deus não lhe chamou para você perder a salvação, não. Ele quer te dar. Ele te deu de graça. Mas Deus quer que você morra. Que você negue a si mesmo, as suas paixões. Tudo isso em favor do Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem sai da igreja, presta atenção que eu vou dizer para você. Guarde isso no seu coração. Se quiser até gravar o que eu vou dizer aqui agora. Quem sai da igreja por causa de homens, nunca teve da igreja por causa de Jesus. Vou repetir. Quem sai da igreja por causa de homens, nunca esteve da igreja por causa de Jesus. Sabe por quê? Se você desistir da caminhada cristã por causa de um escândalo de qualquer igreja, que a mídia está mostrando tudo, presta atenção. Anote o que eu vou dizer para você. Se você desistir da igreja por causa de escândalo, é o mesmo que você pedir para Pedro não ser apóstolo, porque Judas traiu Jesus. Vou repetir, irmãos. Se você sai da igreja por causa de escândalo, é a mesma coisa dizer para Pedro: Pedro, tu não é apóstolo, porque Judas traiu Jesus. Nós temos que entender que os dois serviram, caminharam lado a lado, mas cada um decidiu como viver. A gente tem desculpa quando acontece algo da igreja. Não vou mais para a igreja. Oh, meu irmão, mas eu tenho pena. Sabe por quê? Na eternidade, vamos supor que eu dei um mau escândalo. Vocês descobriram uma coisa minha aí, pesado, o pastor roubou, fumou, cheirou. Aí você quer mais nem saber de igreja. Eu acreditava naquele pastor, o bichinho era animado, dava um sucrinho, tinha uma unção, né? Gente boa, ajudava todo mundo, meu Deus! Aí você o quê? Sai da igreja. Aí você vai para o mundo. Aí você sai e vai, bebê. Aí Jesus volta. Aí Jesus chama um pastorzinho aqui, ó. Vem aqui, Cléber. E aí? Ó Senhor, nunca te conheci. Vai para o inferno, Cléber. Aí eu vou. É um exemplo. Aí vem o Rony, que se espelhava em mim, mas não em Cristo. Aí vai chegar, Senhor. E aí, Rony? Ó Senhor, sai da igreja, porque o Cléber que tu mandou para o inferno deu mau testemunho.
Aí Jesus vai perguntar assim: mas quem foi que morreu por ti? Foi o Kleber ou foi eu? Foi o Senhor, mas o Senhor sabe do meu coração, que me desanimou. Eu desacreditei. Ele deu certinho, que agora tu vai fazer companhia com ele de fé. Meus irmãos, a gente sorri, né? A gente sorri, né? Mas é muito sério. Sabe por quê, irmãos? O maior sinal da volta de Jesus é a apostasia, os escândalos e a falta de amor. A sua salvação, irmãos, é o bem mais precioso. Você não pode perder, irmão, por nada. Irmão, quem quiser viver sua vida errada, que viva. Que viva. Essa pessoa não morreu por você. Ela não vai pagar suas contas. Ela não vai fazer benefício nenhum. Ela na eternidade não vai fazer diferença. Sabe quem faz diferença? É Jesus na sua vida. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 diz: o homem que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Não se espere em homens. Não se espere em pessoas, porque senão você vai perder sua batalha. Senão você não vai ter vitória nas suas guerras, irmãos. Sabe quem vai te dar? É o Senhor dos Exércitos. Amém? Outra observação que nós aprendemos com Davi, uma característica que Davi se mantinha tranquilo diante dos problemas. Ele aprendeu a esperar em Deus. Ei, meu irmão, mas é bom esperar em Deus demais, ó. Ele esperou em Deus. Não, Deus vai tratar com saúde, não se preocupe, eu não vou matar não, não mexer com você não. O que é que Jesus disse em João 16, 23? No mundo teria aflições. Jesus não enganou em você não. Mas ele disse o que? Tem bom? Porque ele está dizendo: meu irmão, você está lutando, você está passando por esse processo, espere no Senhor. Tem bom ânimo no meio dessa guerra. Não desanime, meu irmão. Você que está nessa noite, meu irmão, essa luta não pode te matar, meu irmão. Tenha bom ânimo, se alegre, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Deus está forjando uma igreja, irmãos, madura. Uma igreja que gosta de apanhar. Uma igreja que ama. Vai fazer como os discípulos da igreja primitiva, que disse que apanhava, pegava chicote, e eles glorificavam: ó Senhor, como é bom sofrer por ti, como é bom sofrer pelo teu nome, como é bom te servir, como é bom te amar. Quero apanhar mais, porque eu não sou digno, Senhor, de ti. Amém. O nível da igreja da última hora que o Senhor tem chamado, meu irmão, eu e você, é para esse tempo. Se alegrar. Primeiro Samuel, capítulo 22, verso 3 diz: de lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Ó, Davi dizendo: eu estou com essa luta, eu estou com essa dificuldade, não sei para onde correr, já orei, o Senhor respondeu, mas não estou vendo nada mover, eu posso esperar aqui? Às vezes, irmãos, na tempestade da vida, tudo que Deus quer que eu e você faça, sabe o que é? Eu vou lhe dizer. Você já viu aquela imagem daquele passarinho de cabeça baixa? E a chuva nele? Nessa luta bem, sabe o que Deus está querendo de mim e de você? Só isso aqui, ó. O joelho. E espere no Senhor. Salmo 40, verso 2 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de uma toleira de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou no lugar seguro. Salmo 25, verso 3 e 5. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Ó, irmãos, é Davi dizendo: ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, o Salvador da minha vida. Esperança minha está em ti o tempo todo. Você está esperando o Senhor nessa luta aí, irmão? Nessa dificuldade? Salmo 27, verso 14 diz: espere no Senhor,
o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você jovem, é tempo de esperarmos do Senhor. E esperar do Senhor é aqui, irmãos, nos pequenos grupos, nos quartos de guerra, nas quarta-feiras de oração, nos domingos, nos cultos de jovens, nas programações da igreja. Na sua oração, irmãos, é essencial você orar, ler a Bíblia, irmãos. Lê a Bíblia, lê os Salmos, comece com os provérbios, irmãos. Espere no Senhor, não lute com a sua força, não lute com a sua mão, não faça justiça, nada. Se cale, vá para o secreto e diz: Senhor, eu entrego essa noite em tuas mãos. Oh Deus Altíssimo, Tu és justo e verdadeiro. Tu conheces meu coração, Tu sondas o meu coração. Tu és a minha alegria, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu amor, Tu és a fonte de água viva. Senhor, Tu és a razão. A Tua presença me inunda, a Tua presença me fortalece, a Tua presença me anima, a Tua presença me acalma, a Tua presença traz refrigério, a Tua presença, Senhor, é o meu bem mais precioso. Aí você vai ver, irmãos, a graça de Deus se manifestar sobre sua vida, sobre o seu coração. As pessoas vão olhar para você: meu Deus, fulano passando por aquilo e está sorrindo. Meu Deus, fulano passando por aquilo e nunca perdeu o ano. Meu Deus, fulano perdeu tal coisa e está sorrindo igual um abestado. Oh, meu irmão, só Jesus pode fazer isso. Eu pergunto para você: você está esperando no Senhor? Eu e você chegou a hora, irmão, de viver o Evangelho de verdade. Chegou a hora de nós não retrocedermos. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca será sobre mim e sobre você. Será sobre essa família do Ouro Verde. Eu não retrocedo. A remanescente não vai retroceder. Existe uma promessa que Deus entregou, foi para nós, esse bairro. Imagine quando você vê as ruas pavimentadas, quando você vê as famílias restauradas, quando você começa a ver, irmãos, grandes empreendimentos aqui no Ouro Verde, quando você começa a ver tudo alinhado, tudo bonitinho, irmãos. Nações inteiras, irmãos, vindo aprender comigo e com você. Nações inteiras querem levar você como missionário. Nações inteiras, irmãos, querendo fogo que arde no seu coração. Essa paixão, irmão, que eu e você temos vivido nesses últimos dias. E o Senhor vai honrar eu e você, porque nunca será sobre mim nem sobre você, mas é sobre aquilo que o Senhor tem. Estão entendendo a palavra? Amém. Vocês me dão mais 5 minutos para terminar? 10. Terceira lição que Davi tinha. Eu não falei que Deus falou comigo? Por isso que é bom fazer o devocional. Davi tinha plena convicção que Deus jamais o desampararia. 1 Samuel 22, 23. Fique comigo. Olha que dá. Ó, meu irmão, isso aqui é a Bíblia. Os homens de Deus é impressionante. Davi está ameaçado da morte, não tem nem por onde correr, está morto. Olha o que Davi vai dizer. 1 Samuel, capítulo 22, verso 23. Fique comigo. Não tenha medo. Só Deus sabe como Davi estava. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. Que tal, irmão? E aí? Eu quero dizer para você aqui, está nessa luta também? Conte com o seu pastor. Conte com o líder dessa casa. Não se aposta da fé, irmão. Não abandone, meu irmão, o evangelho. Está difícil aí? Aciona o pastor. Está difícil? Aciona o líder daquele grupo. Aciona o irmão. Aciona o amigo. Que mesmo com luta, irmão, eu vou ajudar você a vencer a sua e você vai ajudar a vencer a minha. E no final, tudo certo. O nome do Senhor vai ser glorificado. Davi confiava plenamente em Deus. Sabia que ele exercia sua justiça. 1 Samuel capítulo 24, verso 12. O Senhor julga entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Salmo 20, versos 7 e 8. Alguns confiam em carro, outros em cavalo,
mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós que erguemos e estamos firmes. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não abalarão, irmãos, mas permanecerão firmes para sempre. Isaías capítulo 49, verso 23. Reis serão seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu, Senhor, aqueles que esperam em mim, não ficarão decepcionados. Quem espera no Senhor não ficará decepcionado. Espera no Senhor, irmão. Está lavando a louça? Coloque um hino, coloque aquele santinho. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmão, foi aceitar Jesus. Olha, eu já peguei pancada para todo lado, irmão. Mas não se compare, irmãos, com a alegria, o gozo, a fortaleza, a graça e o amor. Davi aprendeu com os problemas. Sabe por que essa luta está aí na tua casa? Na tua vida? Seja qual for, irmão, enfermidade familiar, espiritual, conjugal, financeiro, seja qual for a luta aí. Deus quer nos ensinar algo. Segundo Samuel, Davi, ele cresceu diante dos homens. O que Davi aprendeu com os problemas, ele cresceu diante dos homens. Segundo Samuel 7:9 diz: sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Davi venceu os filisteus, Deus matou Saul, e ele se tornou o quê? Oh, meu irmão, eu e vocês somos chamados para sermos sacerdotes, povo exclusivo. Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Irmão, olha para o irmão do lado aí, estufa o peito e diz assim: me trata bem. Fala aí para ele, porque você está falando com o primeiro-ministro da Nova Jerusalém. Oh, glória! Porque nós estamos chamados para governar, irmãos. Davi, irmãos, ele aprendeu com a dificuldade. E eu finalizo aqui. Por que você está com medo dessa tempestade? Por que você está com medo dessa luta? Por que você está com medo desse vendaval na sua casa? Por que você não tira o aprendizado? Por que você não cresce? Não tenha medo da tempestade. Mas também não se acostume com ela não, irmão. Fique morrendo. Oh Deus, a misericórdia de Deus. Oh Senhor, li Bíblia, orei, fiz tudo certo. Eu estou passando. Não tenha medo dela. Mas também não fique. A tempestade, irmão, são processos de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. Vou repetir. A tempestade de Deus é um processo na sua vida, na minha vida, para nós andarmos sobre as águas. As tempestades de Deus, irmãos, são um convite de Deus para eu e você experimentar o sobrenatural. As tempestades são um convite de Deus para você ter autoridade e liberar palavras e ver milagres acontecendo, irmãos. As tempestades, irmãos, são uma escola da fé. As tempestades, irmãos, nos impulsionam para eu e você viver o extraordinário de Deus. A igreja que Jesus veio buscar é uma igreja avivada, uma igreja santa, uma igreja poderosa, irmãos. Nós estamos sendo chamados para um tempo onde você vai estender as mãos sobre a vida das pessoas. Pessoas serão curadas emocionalmente, pessoas serão curadas fisicamente, pessoas serão libertas dos pecados, pessoas, irmãos, serão transformadas. Por quê? Porque você passou pelo processo, você passou pela escola da fé.
quando nós estamos na tempestade, na luta, nós nos sentimos humilhados e perseguidos. Mas Davi não se sentiu assim. Davi, ele venceu. E com essa tempestade, ele conseguiu um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Ele elevou o nível como um adorador. O relacionamento de Davi, com toda a dificuldade, fez um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. E quando se fala de adorador e adoração, só lembra de Davi. Salmo 34, 1 e 2 diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre te louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegra. Tem uma frase de Billy Graham que diz: buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência. E buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Como você está buscando? Talvez você tenha uma luta, está no dia bom, mas você tem buscado a Deus. Porque se você está, demonstra fidelidade. Concluo dizer que Davi aprendeu que o segredo é a luta para ter um coração contrito e quebrantado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Feche os olhos, baixe sua cabeça em nome de Jesus. Não sei como você veio nessa noite. Os louvores, a palavra, a coreografia, eu sei que falou o seu coração, falou o meu coração. Essa palavra é uma palavra que veio dos altos céus, sobre minha vida, sobre sua vida. Se você está aqui, irmão, e não entregou a vida para Jesus, está com uma tempestade terrível, quero dizer para você, que aquele que pode te consolar, e dar a mesma força para Davi, Ele quer te dar também. Há alguém nessa noite